Eu sou trabalhador na Mercedes em São Bernardo do Campo. Estou na direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e estou como presidente da Industrial Brasil. A Industrial Brasil, a organização que o movimento sindical criou, foi bem no meio da pandemia, tivemos diversas dificuldades, mas qual foi o intuito? Para articular melhor no meio sindical todo esse debate sobre política industrial. Então, dentro da Industrial Brasil, estão os metalúrgicos, químicos, trabalhadores têxtil vestuário, trabalhadores da alimentação, da energia e da construção civil, tanto da CUT como da Força Sindical. Mas nós temos dialogado com as outras centrais sindicais também, sobre política industrial. Então, por isso é uma experiência interessante, importante, para a gente tentar canalizar um pouco tudo isso que vinha sendo debatido há muitos anos. Então, cumprimentar em especial o Daniel aqui, está aqui, da direção da CUT, no qual a gente vem debatendo muito, Quintino, que também é do ramo, da indústria, o João Caires está ali também presente, do meu sindicato, Bicalho, trabalhador químico de São Paulo, secretário-geral da FECINFAR, é da direção da Industrial Brasil e da direção também executiva do Industrial Global. Então, tanto o Quintino como o Bicalho, a gente tem até mais propriedade de estar aqui falando do que eu, ainda mais em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Mas preparei uma apresentação, e antes de começar, só já emendar algumas questões aqui, que vendo a mesa de manhã e vendo aqui, e cumprimentar a mesa, brilhante mesa essa aqui, trouxe muitos elementos, acho que é importante saber do que o governo vem dialogando, discutindo, mas nós temos algumas preocupações. A primeira preocupação é que até agora, e esse debate a gente faz com o governo, nas diversas secretarias, e aqui estão representados nas outras, para que serve o acordo Mercosul-União Europeia. Porque do ponto de vista dos trabalhadores, do ponto de vista até de parte da indústria brasileira, não serve para nada o acordo União Europeia-Mercosul. A gente tem dialogado muito, e aqui também eu quero falar, com diversas associações empresariais da iniciativa privada, e a gente tem tido uma crítica muito forte, até para isso a gente se rearticulou dentro do movimento para concentrar esse debate político industrial, que a maioria das associações empresariais eram associações não de empresários brasileiros, de importadores brasileiros. Em todas essas associações empresariais onde tinha um I, a gente costumava brincar, não era da indústria ali, era de importadores. Então tem muito interesse envolvido com o acordo Mercosul-União Europeia. E eu cito aqui até alguns exemplos. Sou da Mercedes São Bernardo do Campo, fabrica caminhão e ônibus. É mais barato trazer um caminhão da Europa para o Chile do que um caminhão do Brasil para o Chile. A gente não exporta mais nada para o Chile. Fizemos uma conversa com o Sindusfarma, que é o sindicato que representa as indústrias de farmácia. É mais barato trazer remédio da Espanha do que fabricar no Brasil. E por N condições, de todo esse suporte, esse protecionismo que a Europa tem, por todo o dinheiro que eles despejam em ciência, tecnologia, inovação, estamos discutindo a transição veicular nesse momento, está indo para a eletrificação. Aí o governo europeu dá dinheiro para o cidadão comprar o carro, bota o dinheiro para mudar toda a infraestrutura, dá dinheiro para a montadora fazer o carro, e aqui quer exigir da gente, sem suporte nenhum e sem capacidade governamental de ter essa capacidade de investir. Então acho que a gente tem que tomar alguns cuidados. E é legal aqui, e lógico, pode passar a apresentação, mas só fazer alguns comentários, porque até na mesa da manhã surgiu, até o Wallace, a gente tem conversado muito com o Wallace, nos últimos tempos,
né? Porque a gente tem uma defasagem tecnológica imensa. A gente vive, nesse momento, está discutindo a indústria 4.0, mas a realidade brasileira, e a gente tem feito esse debate por aí, é da indústria 0.4. Né? A gente quer discutir a digitalização, né? Enquanto, né, as indústrias mal chegaram na terceira, na microinformática. A Fiesp desenvolveu um programa para atender 40 mil empresas no estado de São Paulo para digitalização. Nós fomos dialogar com o Senai e com o Sebrae, que estão implementando um relato de um diretor de um Senai, que ele me chamou para conversar, ele foi fazer uma apresentação, que ele falou, chegou, fez a apresentação, né, o roadmap tecnológico, né, da digitalização, falou que o dono da empresa pegou no braço dele, desceu os degraus lá, falou assim, ó, então primeiro me ajuda a achar as minhas ferramentas, depois eu volto para aquela sala. Então nós temos um gap, um problema enorme que a gente, né, tem que encarar e saber quais são os passos, né, que a gente vai, né, tentar discutir. Eu estava aqui até procurando, aqui na fala, foi uma apresentação que eu fiz esses dias, que o Brasil caiu, né, no índice global de inovação. Caiu algumas posições. E os apontamentos foram os seguintes, que a gente tem deficiência no aprendizado de matemática, deficiência no aprendizado de ciências, né? A gente não tem formação de engenheiros e cientistas, tem déficit de infraestrutura, não tem capacidade de investimento e não tem capacidade de crédito. Então, assim, lógico, a gente tem que pensar o ideal, mas a gente precisa começar a desenhar. Lógico, diversos programas desses do governo, a gente vem dialogando, né, e a gente está discutindo junto, né? Deixar bem claro aqui. Mas a gente tem que pensar algumas etapas anteriores. Se a gente não vai preencher algumas lacunas, né, que existem muito aqui no Brasil e não conseguir dar o salto necessário, né, que a gente tanto necessita. Aqui, começando só para, muito rápido, né, e vai me avisando o tempo. O sindicalista pega o microfone e não para de falar. Então vai me avisando aí. Um pouco da gente pensar o que acontece hoje no mundo, que todo mundo falou. Né, lá no século XV, XVI, né, no capitalismo comercial, né, lá nas grandes navegações, existia a metrópole e a colônia. A colônia mandava matéria-prima para a metrópole, a metrópole mandava manufatura. Isso se estabeleceu semelhante no capitalismo industrial. Né, os países centrais industrializados, os países periféricos, né, as colônias ainda em grande parte, né, eram agrárias. Então, matéria-prima, né, produto industrializado. E hoje não é diferente. A gente só estabeleceu que tem um centro, né, tem alguns países emergentes ou em desenvolvimento, e tem a periferia. Que tanto os emergentes e a periferia servem para fornecer matéria-prima para o centro. Os emergentes fornecem até alguma coisa industrializada para o centro, né? Mas dependem da tecnologia desse centro, porque o centro deixou que eles fossem industrializados. Então, a gente está na dependência do mesmo jeito, porque o grande Q não é só o produto manufaturado industrializado, é a tecnologia que está inserido nele. Mudou, mas nós somos dependentes do centro, dessa tecnologia. Pode passar. Só para a gente... Pode passar? Passou. Então, um pouquinho aqui, né, da nossa avaliação. A gente, na verdade, passa por um processo, né, e aqui já foi falado, de fragilização da atividade industrial no Brasil. E, na verdade, depois de 2016, a gente tem a morte da política industrial. A gente costuma falar, depois de 2016, a gente tem uma política anti-indústria, né, declarado por parte do governo, né, Temer, Bolsonaro, né, uma política anti-indústria.
dependente, né, de bens industriais de alta e média tecnologia, né, falta de investimento, inovação e tecnologia, as universidades que o digam, né, e como vivenciou isso no último período. E eu nem falo, né, de industrialização precoce, que já foi falado muito aqui. Aqui um pouco, que já foi citado na parte da manhã também, os planos, né, de desenvolvimento produtivo, tecnológico, né, industrial, que teve nos governos Lula e Dilma. Que alguns teve seus acertos, né, teve seus problemas, muitos não finalizaram as discussões. Então nem vou entrar muito, se falou de manhã. E algumas preocupações que a gente, enquanto classe trabalhadora, tem. Primeiro, essa questão das missões. Depois eu até vou falar que a gente se reuniu muito ainda a partir do governo Temer, começo do governo Bolsonaro, quando começou um forte processo de fechamento, né, de indústria, perda do emprego industrial, que é aquele número da CNC, né, mais de 30 mil empresas industriais, né, plantas industriais fecharam no Brasil, em torno de 1.400.000 empregos, nós perdemos desde 2016, a gente começou a discutir muito qual que era a nossa proposta enquanto, né, plano industrial, o que a gente queria. Então, uma coisa que a gente começou a debater muito foi essa questão das missões. Então, a partir das demandas sociais, a gente de fato, e o debate que já estava colocado na economia, né, a partir das demandas sociais, a gente reorganizar as cadeias produtivas. Mas com uma preocupação muito forte, porque na hora que a gente entra nesse debate da reindustrialização ou neoindustrialização, no começo a gente discutiu mais com o governo sobre isso, né, o que significava isso, né, isso era uma discussão só da semântica, mas a gente tem uma preocupação, porque na hora que a gente fala da nova industrialização, né, da bioeconomia, a gente começa a pensar em novos territórios, a gente pensar em novos locais. E a gente tem uma preocupação danada, grande, com as regiões industriais já maduras, que a gente tende a esquecer essas regiões, porque são regiões de diversos setores industriais que perderam partes de suas cadeias, né, dependentes, né, do exterior, e a gente cria novos territórios, nova industrialização, e esquece o que já está colocado. Então, um ponto importante nosso, de fato, é o debate do readensamento das atuais cadeias. Nós temos que pensar o que é o para frente, mas nós precisamos pensar já no parque industrial instalado para usar isso como vantagem, né, competitiva para a gente. Então, o debate da reconversão industrial tem que estar no centro, né, da nossa discussão. Teve o aposto do CNDI semana passada, mas uma semana anterior teve uma reunião dividindo um pouco sobre o fechamento do documento. E a gente apontou a discussão da reconversão industrial, das regiões industriais maduras, que isso é de extrema importância entrar no documento. Como a gente pensar nesse processo da transição justa? Porque a gente pode pensar nas novas tecnologias, pode pensar na economia verde, a bioeconomia, mas todo esse processo altera o mercado de trabalho, altera a comunidade que está ao redor, e a gente tem que inserir os trabalhadores e as comunidades afetadas por cada processo desse, né, na tomada de decisões. Para onde que vai? É só chegar mais próximo das comunidades onde estão sendo colocados, né, os cataventos lá, né, da energia eólica. É só perguntar para essas comunidades o que está acontecendo no dia a dia. Então tem que ter participação de fato da sociedade na discussão do que é essa neoindustrialização. Pode passar para mim, por favor? Aqui um pouco, né, já foi falado, né, o que a gente, as posições que a gente vem perdendo, né, a China com 1/3 da produção industrial do mundo, pode passar, e como estão os outros países. Pode passar? Já foi falado muito. Aqui concentrar um pouco, né, que aí dá um mote de todo o debate. A nossa indústria está baseada, né, em número de estabelecimentos, 60%,
de média para baixa intensidade tecnológica, e o emprego está concentrado ali também, de médio para baixa intensidade tecnológica. Então isso se reflete no que é exportação brasileira, se reflete no que é a formação do que é a formação profissional do nosso trabalhador, reflete do que é a renda do trabalhador, né? Porque acho que foi, não sei quem falou e comparou com a Espanha, né, a participação da indústria no PIB. Então, porque a gente não fez a transição da indústria para o serviço intenso em conhecimento, né? Do serviço de alta tecnologia. A gente migrou da indústria para o serviço de baixa tecnologia. Não é à toa, tremendo das centrais nesse momento, dos aplicativos. Né? Então, para que eles estão sendo usados? Então, concentrou. Uma coisa que eu costumo, né, em outros debates aí que a gente participa, né, pegando o meu setor de origem, que é o setor automotivo, a gente faz muito debate sobre isso, né, o setor automotivo se pulverizou pelo mundo, mas 70% do desenvolvimento automotivo está nos Estados Unidos, Alemanha, Japão e China. 70%. Então, está dividido no mundo todo o setor automotivo, mas 4 países concentram o que é o desenvolvimento do veículo no mundo. Então, isso reflete, né, o que está acontecendo. Pode passar. Pode passar. Então, a gente elaborou e dividiu com as centrais sindicais, né, o que é esse plano indústria. A gente veio discutindo, né, muito antes, né, do momento eleitoral. Durante o momento eleitoral, a gente debateu bastante, né, com o presidente Lula sobre isso, né, com outros atores importantes. Né, quando foi a discussão do plano de governo, a gente apresentou, né, a gente discutiu com o grupo de trabalho lá da Perseu, né, fomos debatendo o que a gente queria enquanto política industrial. E a principal coisa que a gente, né, deixou claro, para que a gente quer indústria no Brasil? Tem que ter um motivo. Não é porque a gente é trabalhador da indústria, eu preciso manter meu emprego, né, que eu quero indústria. A indústria tem que ter uma tarefa, né, que é melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Então, para que eu quero indústria? Só por ter? Então, ela tem que ter um objetivo, que é diminuir a desigualdade social que tem no Brasil e gerar emprego de qualidade. Não é a indústria que a gente está se tornando. É uma indústria suja no Brasil, que na verdade muitas vezes a gente exporta, né, no processo industrial recursos naturais, né, a gente concentra a indústria que gasta muita água, então às vezes a gente exporta água, porque os países centrais não querem mais gastar água, e a gente, né, deixa o emprego, né, ruim, de baixa qualidade, com pior condição de trabalho, né, com baixa remuneração. Então tem que ter claro, né, a indústria tem que gerar emprego de qualidade. Por isso que o debate da política industrial não pode estar desconectado do debate do mundo do trabalho, né, para a gente conseguir cumprir esse objetivo. A gente tem que garantir, e já foi falado muito aqui, todo esse processo de inovação e modernização tecnológica, né, que a gente tem um gap, de novo, é a brincadeirinha, né, a gente discutindo indústria 4.0 e a realidade é 0.4. Então, tem um gap enorme que a gente precisa cumprir essas fases. A discussão das missões, muito bem, né, já apresentado, o governo vem debatendo muito, né, depois, né, da pandemia, uma missão que é a questão sanitária, saúde. Então a gente tem que desenvolver mesmo um complexo econômico e industrial da saúde, mas como bem-estar da sociedade, né, das cidades, né, a qualidade de vida nas cidades, debatendo infraestrutura, saneamento, e a partir daí a gente organizar toda a indústria, né? Em vez de debater o setor automotivo, debater a mobilidade, e a partir daí olhando de fato a resolução dos nossos problemas. Readensar as atuais cadeias, né, a gente tem muitas lacunas, aqui foi falado, né, da preocupação do acordo Mercosul-União Europeia, e do setor de autopeças, porque já vem ocorrendo um processo. As montadoras aqui no Brasil importam parafuso.
Será que a gente não consegue fazer mais parafuso no Brasil? Não. É porque a compra da maioria das peças, porque como os veículos são plataformas mundiais, a maioria, porque o carro é a mesma plataforma, o carro pode mudar um pouquinho o design aqui, alguma coisa, porque tem uma tropicalização para a estrada brasileira, para as condições ambientais, mas é a mesma plataforma que é usada na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na China. Então é mais barato para a montadora fazer uma compra lá na Alemanha para o mundo todo. Aí manda para cá os parafusos, porque é o mesmo. Então, por isso a preocupação. Né? E com o acordo Mercosul, União Europeia, isso tende-se a avançar ainda mais. Então a preocupação para a gente, né, aqui em readequar as atuais cadeias, né, produtivas e de valor. Tendo claro, né, o debate do meio ambiente, lógico, a gente tem que caminhar para a descarbonização, isso é lógico, o planeta não aguenta mais, mas sempre com essa preocupação do debate da transição justa. Está aqui o Daniel, que vai falar mais com a gente, né, que é a referência nossa do movimento sindical, referência nacional, inclusive, desse debate, internacional também, vai falar um pouco mais sobre a gente, sobre isso. Controles sociais na discussão da política pública. Então a política industrial tem que ter controle social, tem que ser usada com transparência. A sociedade tem que decidir qual é o nosso rumo. Não podemos deixar só, lógico, todo o carinho, né, com os estudiosos, como o pessoal brinca lá no sindicato, o pessoal que estuda em livro grosso, né, todo carinho, né, o pessoal se dedicou muito, mas a sociedade precisa dar os pitacos, as pessoas precisam falar, né, para o que elas querem de fato, aonde elas querem chegar. Então, o debate do controle social, né, das políticas públicas é fundamental. Reorganizar a política de educação, por isso que eu já estava falando do índice de inovação aqui, e da formação profissional. Não podemos só ser, né, e aqui a gente debate muito com o Sistema S, debate com, né, outros, né, institutos, outros, né, mecanismos, outros instrumentos, mas não pode, a gente não pode ser só ter aqueles cursinhos de prateleira, igual a gente teve muito no Brasil, que só deixou um monte de profissional quadrado, né, que daí muda um pouco o que é a estrutura, né, produtiva, ele já não serve mais para nada. Então a gente precisa de fato reorganizar e redebater todo, né, o processo de educação e formação profissional. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, e isso aqui a gente tem debatido muito. E nós mostramos ali um pouco, né, e já foi debatido aqui, as outras experiências, né, de política industrial, né, de ciência e tecnologia. A gente tem que tomar um cuidado, né, com as características regionais do Brasil. A gente colocou isso como um ponto importante. O desenvolvimento industrial regional. Não pode pensar a política industrial a partir de São Paulo. São Paulo tem 40% da indústria brasileira. 5 minutos, tá? Não, beleza, vai me avisando. Eu falei, pega o microfone aqui e vai falando. Então a gente tem que, né, levar em consideração as particularidades de cada região do Brasil. E acreditar, né, de fato, que existem outros modelos para reindustrializar também. Apesar que a gente tem que dar, e está ali destacado, muita atenção para os pequenos, né, para os micros e pequenos, isso tem que ser uma política, né, com muita robustez, né, por parte, né, do governo, para a gente poder reindustrializar, mas de fato a gente apostar no cooperativismo e na economia solidária, de fato é um potencial para nós reindustrializarmos também diversas cadeias produtivas. Então, acho que a gente não pode perder isso, né, do nosso norte, né, que existem outros modelos, além de pensar no grande capital, além de pensar no capital estrangeiro. A gente tem muitas possibilidades. E aqui, finalizando, é lógico, que a gente tem que estar, na hora de pensar uma política industrial, tem que estar vinculado com a discussão macroeconômica. Porque não adianta a gente pensar um monte de coisa e numa medida mexe no tripé econômico, bota tudo abaixo,
como a gente já assistiu. E, né, ter uma política externa soberana. Né? A gente não pode, né, a gente tem capacidade de ser refém, né, de acordos comerciais, a gente não pode ser refém, né, de outros países, a gente tem capacidade. E a melhor oportunidade nossa, e o Wallace falou aqui, claro, e o Alckmin, onde ele tem ido, ele tem falado muito sobre isso, né, a nossa melhor oportunidade de reindustrializar o Brasil é com a América Latina. Pronto, acabou. Não vamos conseguir se reindustrializar com os Estados Unidos, mesmo com política de friendly shoring, nearshoring, né? Não vamos se reindustrializar com a União Europeia, não vamos se reindustrializar com o Japão e nem com a China. É com a América Latina. Senão, a gente cria, né, algumas ilusões e vamos caminhando, e nós estamos caminhando para o abismo. Então a gente tem que ter claro o rumo que a gente quer perseguir. Pode passar. Pode passar. Passa. Esse é o primeiro. Vai. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Ah, das missões. Então, muito rápido, só resgatar, né? E já. Não, mas pode passar. Já falei, né? Política regional pode passar. Eficiência energética pode passar. Pode passar. Pode. Aqui um pouco de diversos debates que a gente está fazendo. Vou sentar aqui, a coluna já está, não é? Mas, e para ir finalizando, pode passar. Aí, durante o debate, a gente tem oportunidade, diversos debates que a gente está fazendo, diversas oportunidades, né, que a gente tem bioetanol, biocombustível, a gente tem diversas tecnologias que a gente, né, não faz valer no Brasil e acha, que alguém comentou aqui, que jabuticaba não serve para nada. Jabuticaba serve para muita coisa, né? A gente precisa vender melhor a nossa jabuticaba, né? Então, a gente tem que passar, né, debater sobre isso. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Esse aí. Finalizou agora, né? Chega no fim. Mas muito rápido aqui agora para finalizar. Né? Um pouco desses últimos slides eu ia tentar explorar, mas devido ao tempo, um pouco do que a gente já vem discutindo, o que tem no Brasil para debater essa transição energética, né, com tecnologia brasileira, né, que a gente vem se debruçando, né, que já tem mercado de trabalho consolidado, né, ciência, pesquisa consolidada, que a gente precisa investir e olhar mais com cuidado. Mas o que a gente vem apostando então? De fato, nos instrumentos. Aqui foi muito falado do CNDI. De fato, os trabalhadores querem ir para dentro do CNDI para explorar, para discutir, para mostrar caminhos. Como no Conselhão, né, a gente tem proposto, a gente já propôs diversos grupos de trabalho para a discussão da política industrial, política de mobilidade, que a gente tem proposto, a gente tem acúmulo. A gente está discutindo nos governos estaduais. Semana passada tivemos com o Kassab, com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, pautando o Conselho de Reindustrialização do Estado, como lá no Rio Grande do Sul estão pautando Eduardo Leite, recente esses dias lá em Goiás, pautando, né, o governador, para a gente, de fato, além da política nacional, a gente influenciar as políticas estaduais. A gente vem dialogando com as associações empresariais, e aqui eu vou finalizando, né, sobre, né, todas essas questões acerca, né, da política industrial. Estamos organizando uma sequência de debate com o Instituto do Aço para discutir a questão do aço brasileiro, né, que é um problema, né, que é um calcanhar de Aquiles aqui para o Brasil. Toda vez que tem algum problema, eles voltam todo o aço, né, para exportação. E recentemente, na viagem do presidente Lula para os Estados Unidos, o que parece uma vitória, a gente até deu uma criticada, porque o presidente conseguiu tirar uma barreira do aço brasileiro. O problema, tira mais uma barreira do aço brasileiro e vai para lá, não fica aqui. Então a gente tem um problema, né? Mas golaço do presidente Lula, né? Golaço, né? Mas tem que ver, né, como fica, né, aqui no Brasil.
como em diversas associações empresariais a gente vem discutindo. A gente vem tentando montar um debate, né, da mobilidade sustentável. A gente vem dialogando com a Biogás, né, com a Única do Etanol, com a Anfave, a SAE, a Associação de Engenheiros, para criar um consórcio, para ter um debate só com o governo, né? Eu estou citando a área da mobilidade, mas em diversos setores a gente está tentando discutir sobre isso, para tentar juntar, né, todos os setores que vêm discutindo um tema, como no próprio governo, né, esse debate da mobilidade está lá no Ministério do Ambiente, está no MINDIC, está no transporte, está nas cidades, e cada um faz um recorte num desenho diferente, e é um problema. A gente inclusive vem dialogando isso com o governo, como a gente centralizar esse debate, né? E a gente tem feito, né, uma aproximação muito falando com o presidente, com o vice-presidente, né, sobre essas preocupações, da gente não criar diversos debates, cada um querer puxar a sardinha para o seu lado, para a gente tentar unificar o máximo possível. Desculpa me estender, né, fico aqui, né, aberto aí às perguntas. Obrigado, pessoal.